o livro dos louvores, aula de número 5, e eu quero nessa manhã, irmãos, compartilhar com vocês sobre o seguinte tema: superando o sentimento de abandono. Quem aqui já se sentiu abandonado em algum momento da sua vida? Todos, sem exceção, né, irmãos? E esse sentimento é comum ao salmista também. Ele passou por não apenas um momento, mas o salmista experimentou vários momentos de sentimento de abandono. E há uma diferença muito grande entre fato e sentimento. O fato diz respeito à realidade em si. E Deus não nos abandona. Esse é o fato, essa é a realidade. Agora, o sentimento nem sempre acompanha a realidade. Deus não nos abandona, mas às vezes as nossas emoções nos enganam, dizendo que nós fomos abandonados por Deus. Mas isso não acontece, como nós veremos no decorrer do Salmo. E o Salmo 13, que é o Salmo que a gente vai meditar nessa manhã, revela no comecinho dele o sentimento de abandono do salmista, e depois a gente vai ver como que ele consegue se colocar de pé e levantar a sua cabeça e olhar para o Senhor e ter a sua confiança totalmente renovada. Então vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 13, a partir do primeiro verso. É um salmo pequenininho. Os irmãos perceberam que desde o Salmo 1 a gente está pegando salmos pequenos. Vimos do Salmo 1 até o 4, agora vamos para o 13. Não daria para fazer uma série toda no Saltério, senão a gente ficaria 150 domingos, né? Talvez no Salmo 119 não daria para falar num domingo só, né? Teria que ficar uns 3, 4 domingos. Quem quiser acompanhar por aqui também, fique à vontade. O texto fala assim, irmãos: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Esse é o Salmo 13, irmãos. Então, o sentimento de abandono, sem dúvida alguma, é um dos sentimentos mais cruéis que, por vezes, assola a nossa alma, aflige o nosso coração, irmãos. E essa questão do abandono é tão sério que na própria lei existe um artigo, o artigo 229 da Constituição Federal de 1988, que criminaliza o pai que abandona os filhos. Por exemplo, vejamos, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então perceba a seriedade do abandono. A própria lei do país reconhece isso, irmãos. Então, se é errado um ser humano abandonar o outro, sem dúvida alguma, nós podemos descansar no fato de que Deus não nos abandona, independentemente do que aconteça conosco. Ele está do nosso lado e nos amparando. E é isso que o salmista não está experimentando no comecinho do salmo. O sentimento, ele não está experimentando esse sentimento, mas depois a gente vai ver que a sua alegria vai ser renovada, a sua confiança vai ser restabelecida. Quem escreveu o Salmo 13, irmãos? Quem escreveu o Salmo 13? Esse salmo é atribuído ao rei Davi. E qual é o contexto que envolve o Salmo de número 13? Existe divergência em relação a isso. Os teólogos não sabem exatamente qual é o contexto, o que Davi estava enfrentando quando ele compôs o Salmo 13. Mas a maioria afirma que Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul quando ele escreveu o Salmo 13. E é bem provável, irmãos, que tenha sido isso mesmo. Lembra quando Davi derrota o gigante Golias? As mulheres cantam uma canção exaltando o rei Davi e o coração de Saul se enche de inveja e a partir daquele momento ele passa a olhar Davi com outros olhos, com olhos ruins. Então ele se persegue Davi com toda a sua força, com toda a sua fúria, e Davi então tem que, por vezes, fugir desse rei para não perder a sua vida. Então ele escreve justamente nesse contexto. Eu coloquei aqui 1 Samuel 18, que é justamente o contexto, é o pano de fundo do Salmo 13, que fala assim: daí em diante o quê? Depois que acontece o quê?
a derrota do Golias e aquela canção das mulheres. Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe profético em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado, e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados. E Davi a conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu-o ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Então esse é o pano de fundo do Salmo 13, perseguição de Saul contra o rei Davi. Como que nós podemos estruturar o Salmo 13, irmãos? Essa estrutura é muito importante na hora de você fazer o teu devocional, a tua leitura bíblica. Ajuda a identificar o assunto do Salmo, tá? Os subassuntos dentro do Salmo. Então temos aqui, na primeira parte, os sentimentos internos do abandonado. Aqui Davi está angustiado, a sua alma está agitada e atribulada. Ele vai expressar isso no Salmo que nós vamos ver. Em seguida, ele clama ao Senhor, verso 3 e 4. E após clamar ao Senhor, ele experimenta restauração no versos 5 e 6. Essa é a ordem do Salmo. Sentimento de abandono, clamor e restauração, ok? Então vamos começar com a primeira parte que fala sobre os sentimentos internos do abandonado. Note, queridos, que Davi começa o Salmo 13 apresentando questionamentos ao Senhor. Algumas pessoas já me perguntaram assim: Fabrício, é errado questionar Deus? Eu respondo: depende da forma como esse questionamento se dá. Se for um questionamento ousado, irreverente e abusivo, evidentemente é uma coisa pecaminosa. Mas quando o questionamento parte de um coração contrito, um coração atribulado, que busca refúgio no Senhor, irmãos, não é uma coisa pecaminosa. Na verdade, Deus quer que sejamos transparentes perante a sua face, diante da sua presença. Deus não gosta de cristão que fica mascarado. Não está bem, a situação não está legal, e a pessoa se põe para orar como se tudo estivesse bem. Tem gente que faz isso, mas não é legal. Deus quer que sejamos transparentes. Deus, não está bem, eu estou me sentindo dessa forma, está acontecendo isso e assado. Você expõe o teu coração para Ele, porque Ele criou você, Ele conhece cada um de nós, muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. E aí Davi faz exatamente isso. Irmãos, em 2 versos, no verso 1 e no verso 2, Davi apresenta 5 questionamentos para Deus. Convenhamos que é uma enxurrada de questionamentos numa mesma oração. Ele vai falar, por exemplo: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? 5 questionamentos Davi lança para o Senhor em apenas 2 versos do Salmo 13, irmãos. A expressão até quando é uma expressão que aparece frequentemente nas Escrituras. Aparece 22 vezes só no livro dos Salmos. Até quando, até quando, até quando? Então, no meio da angústia, Davi, irmãos, lança questionamentos. Perceba comigo, nesses questionamentos, que na verdade Davi está tentando se refugiar. Ele está tentando se esconder, como se estivesse buscando fugas mentais. A gente vai ver como que isso é claro aqui nesses versos. Ele lança ao Senhor esses questionamentos, mas na verdade ele está tendo um sentimento de autopiedade. Quem já teve sentimento de autopiedade? Dó de si mesmo. Às vezes, irmãos, nós temos mais dó de nós do que o próprio Deus. Não é assim? E Davi está tendo exatamente isso. Por que Davi está tendo exatamente isso? Porque quando nós estamos sofrendo, especialmente quando o sentimento é de abandono, a nossa tendência é ter autopiedade, autocomiseração, que não é um sentimento saudável. Porque o nosso sentimento distorce a realidade. Sabemos que Deus está conosco, mas o sentimento diz que Ele não está conosco. Daí a gente se envereda por esse caminho de autopiedade e autocomiseração. É o que Davi está fazendo aqui. Ele lança 4
ele apresenta nos seus questionamentos aqui 4 refúgios mentais. A gente identifica esses 4 refúgios. Vamos ver cada um deles então. O primeiro refúgio mental é esse aqui, ó. Deus se esqueceu de mim. É o que a gente consegue descobrir no verso 1. Na primeira parte do verso 1, quando ele lança o questionamento. Ele pergunta assim para o Senhor, no verso 1, até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Ele está pressupondo que Deus se esqueceu dele, irmãos. E esse é um refúgio mental que muita gente corre para lá quando está sofrendo. Eu já corri para esse refúgio, para essa caverna, em momentos de sofrimento e de tribulação. E eu pergunto para os irmãos, pode Deus se esquecer de alguma coisa? Impossível, irmãos. Impossível. Mesmo o nosso cérebro, que tem a capacidade de armazenar, se eu não me engano, 10 bilhões de gigabytes, alguma coisa assim que eu vi em algum lugar, mesmo nós que temos um cérebro tão potente, nos esquecemos. Mas para Deus é impossível que Ele se esqueça de qualquer coisa. Ah, mas Deus disse que se esqueceria dos nossos pecados. Deus não tem amnésia. Na verdade, Deus não nos trata conforme os nossos pecados. Esse é o significado de Deus não se lembrar dos nossos pecados. Então, Deus não se esquece, irmãos. O sofrimento que Davi está enfrentando aqui é intenso. É tão intenso que parecia que Deus o tinha abandonado. É por isso que ele lança essa pergunta, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Porque ele pressupõe, com base no sentimento, que Deus esqueceu dele. Mas Deus não se esquece de nós, irmãos. Na verdade, nós é quem nos esquecemos do Senhor, e não Ele de nós. Então esse é o primeiro refúgio que nós temos que tomar cuidado quando vier o sentimento de abandono. Deus se esqueceu de mim. Mas não para por aí. Depois desse, Davi lança esse outro aqui, ó. Deus não se importa comigo. Ora, se Ele se esqueceu de mim, é porque Ele não se importa comigo. E a gente vê isso ainda no verso 1, na segunda parte. Ele pergunta, até quando o Senhor vai esconder o seu rosto de mim? Essa expressão significa justamente isso. Deus não se importa comigo, irmãos. Davi está experimentando um sentimento profundo de abandono. Sentimento de abandono. É isso que ele está experimentando aqui. Ora, Deus não prometeu cuidar de mim? Deus não prometeu suprir minhas necessidades? Deus não prometeu me amparar? É isso que ele está se perguntando. Por que eu estou passando por esse tipo de situação? Deus sabe que eu preciso dele para viver. Por que eu estou passando por esse tipo de circunstância? É isso que Davi está questionando, irmãos. E aqui vai um alerta para nós. Nós não podemos permitir que os nossos sentimentos, que as nossas emoções coloquem o caráter de Deus em dúvida. E como que isso acontece com frequência, irmãos? Especialmente em momentos de crise. Especialmente em momentos de crise. O sofrimento vem, a adversidade chega e parece de fato que Deus virou as costas para nós e não mais o seu rosto favorável. E a gente então começa a concluir que Deus não se importa conosco. Esse sentimento, embora seja apenas um sentimento, é um sentimento pecaminoso. Pecado não é apenas atitudes, mas também sentimentos, pensamentos e crenças. Falava isso na última segunda-feira aqui no curso. Nós glorificamos a Deus não só com atitudes nobres, mas também com crenças e convicções nobres, irmãos. E também glorificamos a Deus com sentimentos nobres. Falamos também a respeito disso quando a gente expôs aquele livrinho do John Piper, Plena Satisfação em Deus. Falamos a respeito de sentimentos que glorificam o nome de Deus. E esse sentimento de que Deus não se importa comigo, não é um sentimento que glorifica o nome dele. Ele compreende a situação, mas isso é pecaminoso. Muito importante que isso fique claro. Terceiro refúgio mental de Davi é este aqui. Deus me deixou sozinho em minha tristeza. Deus não está se preocupando com a minha tristeza, com a minha angústia, com a minha dor. Ele me deixou sozinho nesse vale. Olha só, irmãos, é até um pouco ousada as perguntas que Davi faz aqui. São até ousadas. E é isso que ele está experimentando. Ele está mergulhado em tristeza. Parece que o sofrimento não chega no fim nunca. Mas Deus se compadece sim da nossa tristeza e da nossa dor. Ele é um Deus que se compadece dos seus filhos. Ele se compadece daqueles que Ele criou, daqueles que Ele redimiu, irmãos. Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Tem um texto muito bonito que a gente vai ler agora, que está em Provérbios, mas a gente não costuma
pensar nesse verso à luz desse contexto de sofrimento e sentimento de abandono. O texto fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Devemos reconhecer o Senhor, irmãos, em todos os nossos caminhos. E os seus aqui não é falando de Deus, mas os nossos caminhos. Em situações de tristeza, reconheçamos o Senhor ali. A gente costuma pensar que presença de Deus significa ausência de sofrimento, não é assim? Não é correto pensar dessa forma, irmãos. Às vezes, presença de Deus é sinônimo de tribulação. Às vezes, presença de Deus é sinônimo de perseguição. É sinônimo de batalhas, de dificuldades, de lutas e de crises. É claro que a vida cristã não é só isso. Há momentos de bonança, de bênçãos e de alegrias, sem dúvida alguma. Mas há momentos de tribulação, sofrimento, adversidade, perdas, lágrimas e sentimento de abandono também. Isso faz parte. Pensa se a vida cristã fosse apenas sentimentos de alegria, de regozijo. Eu creio que nós seríamos muito imaturos. Precisamos ainda crescer muito na maturidade. Mas, sem dúvida, se não houvesse sofrimento na vida cristã, seríamos muito mais imaturos, irmãos. Porque o sofrimento que Deus envia na nossa vida tem esse poder de criar um caráter santo, um caráter reto, nos faz buscar mais o Senhor, nos faz refugiar mais na sua palavra. Não é assim que o sofrimento faz? Eu percebo, quando eu olho para a minha vida cristã, por exemplo, que os momentos em que eu mais busquei o Senhor foram em momentos de tribulação, foram nos momentos de dificuldade. E quando o momento de dificuldade passava, eu falava assim para Deus, em oração: Deus, me ajuda a não ser negligente no momento da bonança. Por quê? Porque quando o momento da bonança chega, a gente costuma ser negligente. Aí Deus envia mais sofrimento para a gente não ser negligente mais. Está muito piedoso, tá legal, vou mandar mais sofrimento para continuar piedoso, né? Então eu fazia esse tipo de oração: Deus, me ajuda a continuar nessa intensidade, a continuar nessa busca, mesmo quando tudo estiver tranquilo. Não me deixa baixar a guarda. E temos que tomar cuidado com isso, irmãos, porque nós não reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, apenas em alguns caminhos. Então Davi está questionando: Deus me deixou sozinho nessa tristeza. Deus me abandonou no meio desse vale. Esse é o terceiro refúgio mental. Mas há um quarto refúgio que a gente encontra nos primeiros versos. E o quarto é esse aqui, ó: Deus permitiu que os meus inimigos triunfassem sobre mim. É isso que Davi expressa em oração. Aí no verso de número 2, na segunda parte do verso, ele pergunta: até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Quando ele pergunta até quando, irmãos, ele está pressupondo que aquilo está acontecendo. É a mesma coisa de eu chegar para um cara e falar assim: e aí, você já parou de beber? Eu nem sei se a pessoa bebe, mas a minha pergunta pressupõe que ele bebe. Você já parou de beber? É isso que Davi está perguntando: até quando os meus inimigos vão continuar triunfando? Ou seja, eles estão triunfando. O Senhor vai deixar isso acontecer até quando? É isso que ele indaga, irmãos. E aqui a gente aprende que Deus, ele responde favoravelmente a esses questionamentos da nossa alma. Davi faz esse tipo de pergunta para Deus, mas Deus não simplesmente ignora os sentimentos de Davi. Deus não ignora o que Davi está experimentando, o que Davi está sentindo. Deus leva em conta, a gente vai ver isso no decorrer do Salmo. Deus leva tanto em conta esses questionamentos que ele restaura Davi no final do Salmo. A gente vai ver como que Davi muda o seu discurso, é impressionante. Ele começa questionando Deus 5 vezes e termina o Salmo se alegrando e se regozijando, irmãos. Por quê? Porque Deus olha para nós, Deus assiste a nossa vida, Deus se importa até mesmo com os nossos questionamentos. Mas Davi está perguntando: por que Saul está me perseguindo? O Senhor não falou que eu ocuparia o trono? Lembrando que Davi não estava empossado ainda aqui. Ele já tinha sido ungido pelo profeta Samuel, mas ele não estava no trono de Israel ainda, da nação de Israel ainda. Saul está no encalço de Davi ainda. E ele está se questionando: por que eles estão triunfando? O Senhor não falou que eu seria rei? Mas por que o Saul está me perseguindo desse jeito? E a gente costuma pensar também, irmãos, que quando Deus nos chama para algo, a gente vai ficar livre de perseguições e de oposições. Mas nem sempre isso é verdade. Deus prometeu o trono para Davi,
mas tinha perseguição de Saul. Hoje não é diferente. Deus nos dá dons espirituais, nos coloca em determinadas posições, mas vai ter problema. Vai ter pessoas no encalço. Isso acontece. Temos que considerar esses fatos. Depois que Davi apresenta tudo isso diante de Deus em oração, a gente chega na segunda parte do Salmo, que é do verso 3 e 4, que é o clamor do abandonado. Note, primeiro ele começa questionando o Senhor. Depois de apresentar toda a sua alma perante o Senhor, Davi começa a clamar. No verso 3, na primeira parte, ele pede para Deus olhar para ele. Não só olhar para ele, mas também respondê-lo. Ele fala assim: olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Davi sente que Deus, irmãos, fechou os olhos para ele. Por isso que ele fala: olha para mim, Deus. Abra os olhos para a minha situação. Me assiste. Me ajuda no meio de tudo isso. Olha para mim, responde-me. É interessante porque Davi pede para Deus olhar para ele e a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por toda parte. Percebe como que o nosso sentimento distorce a realidade? Os olhos do Senhor estão por toda parte contemplando os maus e os bons. Mas Davi fala: Deus, não fecha os olhos para mim. Não, mas Deus não fechou os olhos. Isso é só o sentimento que está falando. É a distorção da nossa alma, que distorce o fato, que distorce a realidade, irmãos. O Salmo 33, verso 18 e 19, vamos abrir lá para ver o que diz esse texto? Esse texto revela que Deus olha de maneira especial para nós. Salmo 33, verso 18 e 19. O texto fala assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Que maravilha! Sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Mais um, esse não precisa abrir, que eu coloquei aqui, o Salmo 34:15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. E Davi fala para Deus: olha para mim e responde-me. E graças a Deus, os olhos dele, do Senhor, estão sobre nós e os ouvidos estão abertos ao nosso clamor, irmãos. Daí a importância da gente clamar no momento da dificuldade e do sofrimento. Davi está fazendo isso aqui. Tem gente que durante a vida cristã passa por situações e a pessoa faz o que Davi fez, no verso 1 e 2, questiona, expõe a sua alma e o seu coração. Mas muitas pessoas param por aí, irmãos. Só questiona e para por aí. Davi questionou, mas ele não parou por aí. Depois de questionar, ele clamou. E se nós queremos que Deus nos ouça, devemos clamar. Porque Deus ouve a nossa voz. Os olhos dele estão ao nosso favor, daqueles que o temem. Então clamemos ao Senhor no momento do sofrimento, irmãos. É muito melhor, infinitamente melhor, abrir os lábios para clamar do que para murmurar, não é verdade? É muito melhor. Se for para abrir os lábios, abramos para clamar ao Senhor então, sabendo que os seus ouvidos estão abertos ao nosso clamor. E Davi faz exatamente isso. Ainda no verso 3, depois que ele pede para Deus olhar para ele e responder a sua oração, ele faz mais um pedido. Na parte B, ele pede para Deus iluminar os seus olhos. Ele fala: Deus ilumina os meus olhos, aí no verso 3. Por que Davi pede isso, irmãos? Será que Davi estava passando por alguma cegueira física? Será que ele estava mal da sua visão e mal da sua vista, por isso ele pede para Deus abrir ou iluminar os seus olhos? Alguns acreditam que Davi aqui está expressando toda a tristeza da sua alma pelo seu olhar. Já viu gente com a alma triste? Isso se reflete no brilho dos olhos. Fica ofuscado, não é assim que acontece? Da mesma forma, quando alguém está com o seu coração alegre e cheio de regozijo e júbilo, isso também se vê pelos olhos. Os olhos se tornam mais radiantes, brilham mais. Então, alguns acreditam que quando Davi pede isso, ele está pedindo para Deus restaurar a sua alma, de modo que isso fique visível nos seus olhos.
de modo que os seus olhos se tornem iluminados por conta da sua alma que foi restaurada. Outros acreditam que Davi usa uma metáfora para falar dos olhos espirituais. E de fato, lá em Efésios 1,18, a Bíblia fala dos olhos do coração, que são os olhos espirituais e não os olhos físicos. E é bem provável que seja justamente a restauração que Davi tem em vista aqui. Deus, restaura o meu coração, ilumina os olhos do meu coração, me tira dessa situação, me faça sorrir novamente, me faça ser feliz novamente. É isso que Davi está clamando ao Senhor. E se Deus não fizer isso, o que Davi teme que aconteça? Ele acha que ele vai morrer se Deus não livrá-lo dessa situação. Por isso que ele fala, para que eu não durma o sono da morte. Irmãos, há níveis de sofrimento sem dúvida alguma. E cada pessoa na fé cristã experimenta um nível de sofrimento. E o nível de sofrimento que Davi está experimentando no Salmo 13 é um nível extremamente profundo. Se Deus não intervir na situação dele, se Deus não restaurá-lo, se Deus não iluminar os olhos do seu coração, Davi sente que vai morrer. Por isso ele diz que ele sente que vai dormir o sono da morte, se Deus não fizer alguma coisa. Às vezes parece que é assim mesmo na vida cristã, né? Se o Senhor não entrar e mudar essa situação, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. É isso que Davi está sentindo aqui no verso de número 3. Em seguida, no verso de número 4, se Davi não vencer essa situação, o que vai acontecer? O que ele teme que aconteça? Ele teme que os seus inimigos se alegrem. Ele teme que o mal vença. Se Deus não intervir, o mal vai vencer. Se Deus não intervir, os meus inimigos vão celebrar, eles vão cantar, eles vão se regozijar e vão falar assim: tá vendo? Eu prevaleci contra o rei. Eu prevaleci contra Davi. Eu prevaleci contra ele. E Davi não quer que isso aconteça, porque se Davi morresse, irmãos, nessa situação, o nome do Senhor também seria envergonhado, porque Deus tinha prometido o trono de Israel para ele, mas ele ainda não tinha sido empossado no trono. Por isso ele pede isso: Deus, intervenha para que os meus inimigos não vençam. E veja que o teu nome foi envergonhado e que o rei que o Senhor escolheu não conseguiu chegar até onde o Senhor havia prometido. É isso que ele expressa aqui no verso 4. E, irmãos, para a gente continuar para a última parte do Salmo, eu gostaria de dizer que nós não sabemos quanto tempo dura o sofrimento. A Bíblia diz que no mundo teríamos aflições, e temos, muitas. Só que a Bíblia não diz quanto tempo dura o sofrimento. Sabemos que o sofrimento daqueles que rejeitam a Cristo dura por toda a eternidade. Mas e aqui na terra, na vida dos justos? Não existe tempo. Deus não fala assim, você vai passar... Teve um sofrimento na Bíblia do cativeiro, que o pessoal ficou 70 anos lá. Mas via de regra, o Senhor não fala assim, olha, eu vou enviar uma tribulação na tua vida e você vai passar por 3 meses de tribulação ou por 2 semanas de tribulação. Não há esse tipo de orientação nas Escrituras. Porém, irmãos, nós podemos afirmar que todo sofrimento terreno na vida do justo, ele tem prazo de validade. Uma hora acaba. Uma hora a situação passa. Isso já basta para consolar o nosso coração. Pode durar 1 mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos, mas vai passar. E que bom, quando o sofrimento passar, que bom que a gente colha as lições que Deus queria nos ensinar durante o sofrimento. Triste é, irmãos, quando o sofrimento termina e a pessoa sai pior do que ela entrou. Ela não aprendeu nada, ela não colheu nada de bom, por quê? Porque ela não colocou o coração onde devia colocar. Ela não fez como Davi, clamou ao Senhor. Não, ela só sofreu. Desperdiçou. Está pior do que estava. Mas Deus quer nos ensinar lições espirituais, Deus quer trabalhar o nosso coração, quer trabalhar o nosso caráter, quer trabalhar o nosso ministério, quer trabalhar tudo em nós. E Ele faz isso também por meio do sofrimento. Então o sofrimento tem prazo de validade. E por fim, na última parte do Salmo 13, depois de clamar, Davi experimenta restauração, a restauração do abandonado. Note, irmãos, que ele expressa confiança na graça de Deus. A NVI vai trazer a palavra amor ao invés de graça, e a raiz é a mesma coisa, ok? Ele expressa confiança na graça de Deus. E eu pergunto para vocês, quando Davi expressa essa confiança na graça de Deus, o sofrimento tinha terminado?
não tinha terminado ainda. Mas ele tinha clamado, não tinha? Então note, a realidade externa não mudou, mas a realidade interna está diferente. Porque ele clamou ao Senhor. Por isso que ele expressa essa tremenda confiança em Deus. No verso de número 5, olha só o que diz o texto. Quanto a mim, confio na tua graça. Ou confio no teu amor. Davi está olhando diferente para a situação. É por isso que aquela frase que diz assim, a oração não muda Deus, mas muda aquele que ora, é verdadeira. Deus é imutável. Essa é uma das suas características ou dos seus atributos incomunicáveis. Deus não muda, irmãos. Mas quando nós nos colocamos diante do Altíssimo, nós mudamos. Ele muda o nosso coração. E Davi, então, começa a expressar confiança na graça de Deus, porque ele clamou. Ele estava angustiado, lembra no comecinho do Salmo? Mas agora ele está confiante. A fé dele cresceu, irmãos. E a fé só cresce num ambiente de oração. Ou melhor, a fé também cresce num ambiente de oração. Quanto mais você ora, mais a sua fé e a tua comunhão com Deus aumenta. Quanto mais você ora, mais você vai ser mudado por Deus. Porque afinal de contas, o que é a oração se não contemplar aquele que é grandioso, que é maravilhoso e tudo de bom? Sem dúvida alguma, isso vai criar um impacto no nosso coração. Depois disso, depois de expressar confiança na graça, ele diz que o meu coração se alegre na tua salvação. Ainda no verso 5, na parte B, ele diz isso, porque Davi reconhece, irmãos, que a salvação vem de Deus. Deus não vai salvar Davi apenas dessa tribulação. Deus já salvou Davi, espiritualmente falando. Deus já resgatou Davi das trevas espirituais. Então Davi se alegra no Deus da salvação. Irmãos, um antídoto para nos ajudar a enfrentar sentimentos de abandono ou qualquer tipo de sofrimento é justamente pensar na tua salvação. Como que é maravilhoso quando você se lembra de onde Deus tirou você. Quando você se lembra da tua conversão, quem você era, quem você se tornou. Aonde você estava, é onde você está hoje. Quando nós trazemos isso à memória, irmãos, isso renova o nosso coração. Por isso Davi fala que o meu coração se alegre na tua salvação. Como é bom trazer à memória essa transformação que Deus fez em nós. O novo nascimento que Ele nos deu. Esse coração novo que Ele colocou dentro do nosso peito. Como é bom trazer isso à memória, irmãos. São recursos espirituais que a gente encontra aqui no Salmo 13. E Davi faz uso de tudo isso. Ele clama, ele se lembra da sua salvação, ele confia na graça de Deus. E no último verso, que é o verso 6, depois de expressar confiança, ele termina o Salmo expressando o quê? Gratidão. Porque ele fala o quê no verso 6? Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Mas espera aí, Davi, você está sofrendo ainda. Como que você vai cantar ao Senhor? Como que Deus tem feito grandes coisas na tua vida se ainda está sofrendo? Mas Davi, irmãos, é grato por aquilo que Deus já fez no passado. E isso é combustível para o que Deus vai fazer no presente. Para confiar no que Deus vai fazer no presente. É por isso que ele fala cantarei. E o verbo está justamente no futuro. Ele não está cantando. Ele não cantou, mas ele vai cantar. Ele se antecipa com esperança, irmãos. Ele conhece o Deus a quem ele serve. Ele sabe que esse Deus é poderoso. Ele sabe que esse Deus não o abandonou. Por isso ele fala, eu cantarei, porque o Senhor me tem feito muito bem. E já aconteceu com você de você se levantar do momento de oração com a fé renovada desse jeito? Com a esperança renovada? Nada mudou, mas você já está diferente. Você fica tão forte que você fala assim, estou pronto até para enfrentar mais uma. Misericórdia, né? Mas, irmãos, o lugar secreto, o lugar de oração, ele tem esse poder de nos fazer olhar para o Senhor com esperança. Deus me fez muito bem lá atrás, lá no comecinho da minha fé, desses anos todos que eu venho caminhando com Ele. E não vai ser diferente agora, Ele vai fazer de novo. Ele vai me livrar dessa situação. Por isso, eu cantarei ao Senhor. É isso que ele diz. E quando eu estava meditando no Salmo 13, preparando esse estudo, né, foi inevitável, irmãos, não me lembrar desse texto de Tiago. Ele ilustra perfeitamente a situação de Davi aqui. Olha o que diz.
alguém de vocês está sofrendo? Faça a oração. Não foi o que Davi fez? No verso 3 e 4. Depois, alguém está alegre? Cante louvores. E é isso que ele fez no verso 5 e 6. A sua fé foi renovada. E ele vai cantar ao Senhor por conta do livramento que ele vai receber. Comentando sobre esse texto, João Calvino, ele disse: é possível que não vivamos totalmente livres de sofrimento. Não obstante, é necessário que essa fé regozijante se erga acima dele, do sofrimento, e nossa boca se abra em cântico por conta da alegria que está reservada para nós no futuro, embora ainda não seja experimentada por nós. Então, meu irmão, eu gostaria de dizer, se você está passando por algum sofrimento nesse momento presente, em fé você pode se antecipar e confiar que Deus vai colocar um ponto final nessa situação. Mas é importante que nos abramos, que clamemos e que confiemos na graça dele. É o que Davi faz. Não passou o sofrimento, mas ele já está esperançoso de que ele vai cantar o livramento do Senhor. E por fim, eu encerro dizendo, não devemos confiar em nossos sentimentos nem nas circunstâncias externas. Devemos sim confiar no caráter imutável de Deus e na sua bondade para com o seu povo. Quando a gente estiver diante de uma escolha, crer na Bíblia ou crer em nossos sentimentos, que na maioria das vezes estão em oposição, ficamos com a palavra de Deus, irmãos. Porque todo aquele que segue as suas emoções, quando essas emoções são contrárias às Escrituras, essa pessoa se dá mal. Essa pessoa colhe consequências na sua vida cristã. Amém? Então confiamos no Senhor porque Ele é o Deus que não muda. Isso enche o nosso coração de fé e de confiança. Amém? Quero orar com você nessa hora. Se você tem passado por alguma situação, é o momento de você clamar a Deus e apresentar a tua situação para Ele. Senhor amado, em nome de Jesus, queremos te dar graças. Muito obrigado pelo Salmo 13. Muito obrigado porque o Senhor usou o sofrimento de Davi para ensinar lições para nós hoje no século 21. E nós louvamos o teu nome porque a tua palavra perpassa gerações. Tu és um Deus grandioso que se importa com cada um de nós. Deus, ouça o clamor de cada um nessa manhã. Que as nossas orações, Pai, subam ao seu trono e que o Senhor responda favoravelmente conforme a tua vontade. Que os nossos sentimentos, Pai, não tenham esse poder de nos enganar mais, mas que confiemos no teu caráter que não muda, confiemos na tua palavra que permanece eternamente, porque isso sim é um fundamento para a nossa vida cristã. Nós te agradecemos por esse tempo, meu Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém.